Leitura da Palavra de Deus, um texto que tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, semana que passou. Meditei muito nesse texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, mas eu vou ler agora aqui no programa a partir do verso 53, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Mas quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Mas muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o poderá suportar? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. E à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesse texto nós vemos a rejeição à palavra de Jesus. Os discípulos que fala aqui não eram exatamente os apóstolos, que eram apóstolos e discípulos. Discípulos eram aquelas outras pessoas que já estavam acompanhando há algum tempo o Senhor Jesus. Mas esse texto tem ecoado muito em minha mente. Como pastor, tem muitos momentos que a gente sente, acredito eu, alguma coisa próximo do que o Senhor Jesus sentiu. Próximo, pelo menos, porque ele era o próprio Deus e as pessoas o estavam rejeitando as suas palavras. Mas vemos em dois momentos aqui que diz que as pessoas começaram a murmurar e muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele e disseram: duro é este discurso, quem o poderá suportar? E iam embora. Deixavam Jesus falando apenas com os 12, a ponto de Jesus chegar e perguntar para os 12: vocês também não querem ir embora? Foi quando Pedro disse palavras inspiradas pelo Pai, não é? E palavras que pelo menos nos confortam. Alguns permaneceram, mas a grande maioria não queria ouvir o que Jesus estava dizendo. Quantos de nós, pastores, não enfrentamos situações assim? Quando dizemos
Palavras que soam como música aos ouvidos das pessoas, como elogios, tapinha nas costas, coisas amenas. Jesus vai te dar a tua vitória está para chegar, aleluia, glória a Deus. Eita homem abençoado, eita pastor abençoado, este homem é de Deus. Mas quando tem momentos em que a gente precisa falar as puras verdades do Evangelho, as pessoas reagem como naquela época de Jesus, vão-se embora e não aparecem mais, porque não suportam ouvir quando a gente aponta não a pessoa, mas aponta pecado. E a pessoa que está vivendo aquele pecado não suporta, não aguenta ouvir. E ao invés de ficar grato a Deus porque está usando o pastor, o pregador, para lhes falar algo para levá-los a uma reflexão e, consequentemente, a um conserto de vida, preferem afastar-se, preferem ir embora, como os discípulos no tempo de Jesus. Duras estas palavras, quem as poderá suportar? Iam embora e iam embora. Amém? E assim acontece nos dias de hoje. Mas se a Jesus, que foi Jesus, rejeitaram, por que não irão rejeitar a nós que pregamos a sua palavra, não é? As igrejas que realmente pregam a palavra de Jesus cada vez têm se esvaziado mais. Mas as que trazem um outro evangelho, que aliás a Bíblia já vinha alertando para isto, essas a cada vez se enchem mais. Não se preocupam se as pessoas que estão à frente do trabalho escandalizam com o adultério. Esquecem, apagam, porque no fundo, de repente estão vivendo situações iguais e encontram ali o espelho de suas vidas na própria liderança que os está guiando e vão todos para o abismo. Esta é que é a verdade. Me engana que eu gosto, né? Mas eu louvo a Deus porque Ele tem nos mantido firmes na sua palavra, e é tudo o que eu quero nesta vida, não me afastar 1 milímetro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não é uma trilha, ela é um trilho, e quando o trem sai do trilho, o desastre é fatal. Não dá para andar como numa trilha, vai numa ponta, vai na outra, não dá para fazer esse trânsito. Tem que andar preso no trilho mesmo, que é isso que Jesus espera de mim e espera de você.